Meu nome é Marcos Leão, né? Me convidaram mais uma vez para a gente poder conversar um pouquinho sobre questões de doutrina espírita, prece, cura, e eu vou me esforçar o máximo para poder fazer a coisa da maneira mais agradável, divertida, porque sem diversão não tem jeito, né? De forma que todos nós possamos sair daqui melhores do que quando nós chegamos, tá bom? Eu vou me basear nos textos do livro do Calunga, que eu tive a possibilidade de psicografar, que é o Você com Você, e também com as propostas que estão inseridas no Evangelho segundo o Espiritismo, de forma que a gente tenha a condição, então, de nos envolver com esse assunto, dinamizar essa proposta e poder sair daqui utilizando dessa força real, que é o poder da oração, o poder da prece. Tá bom? Me disseram que se eu quisesse passar isso aqui, eu só virar para a parede, né? Vamos ver se é verdade. É verdade. Então, a prece como mecanismos de cura. Duas coisas bem legais que a gente tem que pensar aqui. A prece e a cura, né? A prece, tem muita gente que pensa que prece, fazer as suas orações, é repetir uma fórmula de um Pai Nosso, de uma Ave Maria, de qualquer outra coisa que já esteja pronta e formatada uma enormidade de vezes, de forma que quanto mais vezes a gente repetir, mais essa questão vai ser favorável a nós. Existem outras pessoas que entendem a prece como um recurso abstrato, como um recurso místico, e que não dão vazão nem a praticam, por entender que essas questões não fazem parte da sua individualidade, do seu conteúdo do dia a dia. Assim como existem muitas pessoas que entendem a cura com uma possibilidade de ver-se livre dos seus problemas, sejam físicos, emocionais, financeiros, comportamentais, né? E que o Espiritismo e os Espíritos teriam como finalidade a possibilidade da extinção desse mal. Então, são alguns pontos que a gente tem que conversar e raciocinar, até mesmo para a gente poder utilizar dessas possibilidades reais, da prece e da cura. A prece hoje, a oração, ela já saiu dos rincões assim, da religiosidade. Existem grupos de cientistas, principalmente na área da medicina, que já estudam o valor terapêutico da prece e a força motivadora da oração. Eles separaram um grupo de pessoas que evidenciavam situações de enfermidade física semelhantes, umas dotadas do hábito da oração e da fé e outras não, as medicaram de uma maneira igualitária e verificaram depois de um período que as pessoas que se entregavam a esse processo de meditação, de oração, tiveram melhorias mais expressivas. E aí, então, começou-se a catalogar por que a oração leva o indivíduo a ter uma recuperação em vários setores da sua vida. Eu estou dizendo aqui da questão física, é diferente das outras pessoas que não têm esse hábito de introspecção. A cura também ela é vista de uma maneira meio desassociada, porque para nós, algumas das vezes, a doença já é a cura. Adoecer fisicamente, já demonstra que já há algum período muito longo, o nosso espírito já está doente. Então, se a gente objetiva uma cura, do ponto de vista físico, é mais legal a gente prestar atenção à enfermidade do espírito. Porque a ressonância, a proposta da mudança, certamente vai refletir de uma forma saudável na estrutura orgânica. Da mesma forma que o inverso, o comportamento distorcido, desassociado de valores, adoeceu a alma e, por consequência, adoeceu o corpo físico. Então, vamos procurar raciocinar nessas duas propostas. A prece como um mecanismo real, que pode nos auxiliar em várias outras questões, mas não é porque simplesmente nós acionamos a divindade, mas porque nós usamos de recursos práticos, técnicos, para que isso acontecesse. E a cura, que vai muito além de uma harmonia física, mas chega-se à questão da harmonia espiritual. Tá bom? Então, vamos lá.
Condições da prece. Isso está lá em Mateus. Algumas recomendações do Cristo. E quando orais, não haveis de ser como os hipócritas, que gostam de orar em pé na sinagoga e nos cantos das ruas, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento, e fechada a porta, ora teu pai em segredo. E o teu pai, que vê o que se passa em segredo, te dará a paga. E quando orais, não faleis muito, como gentios, pois cuidam que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não queirais, portanto, parecer-vos como eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário, primeiro do que vos peçais. Se Deus sabe, para que eu vou orar então? Se Ele já sabe, né? Se Ele já sabe o que eu quero, para que eu vou pedir a Deus? Se Ele é onipresente, onisciente, para que eu vou fazer esse pedido? Ele já sabe, Ele já antecedeu as minhas necessidades. É uma pergunta que a gente poderia fazer, né? Mas a gente só tem condições de ter um entendimento dessa nuance quando a gente observa o que o Cristo nos pede, no instante em que a gente entra nesse processo de reflexão. Ele fala assim: quando você for fazer essa comunicação direta consigo e com o Criador, é interessante que você esteja mais recluso, que você esteja mais coeso desse momento e mais inteiro nessa proposta. Não faça como determinadas pessoas que fazem isso no público. E quando ele diz público, não quer dizer que a gente não deva orar em grupo, como a gente fez aqui agora. Mas quando ele diz público, é no meio do tumulto e das outras questões que dizem respeito à nossa vida material. E principalmente quando a gente objetiva mostrar para as outras pessoas o quanto que a gente é fervoroso e o quanto que a gente é religioso. Mas façamos isso de uma maneira mais introspectiva. Entremos para a nossa própria intimidade e dentro de nós possamos buscar os mecanismos que nos farão ser conduzidos a essa relação direta com Deus. Aí você vai falar assim: Marcão, mas isso é muito místico. Não é, não. Os Espíritos nos falam que nós estamos mergulhados num mar de energia, ou fluidos, né? E que esses fluidos, eles obedecem à nossa vontade e ao nosso pensamento. Eles tomam cor, tomam densidade, eles tomam aroma, eles tomam peso, eles tomam uma conformação molecular, estrutural, de acordo com a intenção, o teor de pensamento e as emoções que a gente enxerta nele. Quando Cristo fala conosco assim: quando você for estabelecer esse bate-papo com Deus, volte-se para dentro de si mesmo e busque os mecanismos reais inerentes à sua necessidade. Isso vai fazer com que, ajustando essa proposta do Cristo e esse conceito que a doutrina espírita nos apresenta, é uma movimentação de um fluido mais sutilizado, mais melhorado, mais predisposto a exercer os fatores de reconciliação, de reconstrução, ou de qualquer outra atitude que porventura a gente esteja pedindo através da prece. Vou dar um exemplo. Eu tenho uma amiga que ela é muito prática, sabe? Então tudo ela comercializa com Deus. Tudo ela troca com Deus. E um dia ela chegou lá no meu centro é ótimo, né? Como se o centro fosse meu. Ela chegou na casa onde eu trabalho, onde eu presto serviço, e falou assim: Marcos, ela tem muito dinheiro, sabe, gente? Ela é muito rica. Se meu filho passar no vestibular, eu vou trazer um monte de cestas básicas aqui para as famílias que você assiste. E vou também dar 10 voltas de joelho em torno da igreja matriz do meu bairro. Eu falei: tá bom, esteja à vontade. E continuei fazendo os meus afazeres. Passaram-se alguns meses, começou a chegar um monte de cesta básica lá na casa. Eu estava lá trabalhando e começou a entrar 10 cestas, 20 cestas, 30 cestas. E logo depois daquele amontoado de cestas, chega ela esbavorida: meu filho passou no vestibular. Deus atendeu as minhas preces.
e eu estou aqui para cumprir a promessa que eu fiz a você. Aqui estão as cestas básicas e eu acabei de dar as voltas que eu disse de joelho em torno da igreja matriz do meu bairro. Eu olhei para o joelho dela, a meia estava sem puxar um fio. Eu falei, tá, mas você veio direto da matriz? Ou você passou em casa, trocou de roupa? Falei, não, eu vim direto da matriz. Mas, olha, eu vou dizer para você, não quero chamar você de mentirosa, não. Ou essa sua meia de aço, ou não tem um fio puxado. Ela falou, Marcos, eu sou uma mulher moderna, antenada, uma mulher à frente do meu tempo. Eu peguei o meu carro, ajoelhei no banco de trás e pedi o motorista para dar as voltas. Então, na maioria das vezes, nós somos assim com as questões da oração, né? Entrar para o nosso aposento é justamente fechar as portas para o externo e voltar a atenção para as nossas reais necessidades. O que realmente é premente, mesmo que a gente já tenha conhecimento de que o Deus que é soberanamente amoroso, justo e bom, já tenha conhecimento prévio. Mas o que se espera em todo o processo da vida, inclusive na nossa relação com a espiritualidade, é que a gente já tenha a predisposição de mover alguma coisa, para que porventura aquilo que a gente deseja possa nos alcançar, tá? Então vamos lá. Eficiência da prece. Ajuda-te e o céu te ajudará. Essa frase implica a gente não esperar o socorro sem tomar as devidas providências. Nós somos pessoas muito dadas a milagres, né? E os milagres geralmente nos isentam de qualquer ação que porventura possa nos beneficiar. A vida é um processo de troca, seja a vida física, seja a vida espiritual. Nada que nos visite de maneira positiva ou de maneira negativa nos encontra na inércia, ou nos alcançou porque a gente estava parado. Seja positivo, seja negativo. Se porventura hoje a gente reclama de qualquer questão que esteja nos vários setores do nosso viver, na nossa vida financeira, na nossa vida social, na nossa vida espiritual, na nossa vida de relação, se a gente for enxugando, dessecando essas questões todas, nós vamos ver que em determinado momento nós abrimos a porta para que essa infelicidade e essa inquietação adentrasse o nosso viver e ali fizesse morada. Nós não somos seres inocentes. Todas as nossas questões, positivas ou negativas, elas contam com a nossa participação. E algumas vezes de maneira extremamente efetiva. Nada aqui na nossa terra é injusto. Ai, mas tão boa, tão isso, tão aquilo. Vai comer o feijão com a indivídua para você ver que tipo de relação que ela tem. Se não for com semelhante, para com ela mesma. Vou dar um exemplo. Daqui a alguns 10 minutos, a gente estava conversando ali na outra sala. Um grande número de pessoas tem reclamado das suas questões profissionais e financeiras. Ninguém está satisfeito com o que ganha, ninguém está satisfeito com o seu trabalho. Eu acho que a gente não precisa nem generalizar. Algum número de pessoas não está insatisfeito com o que ganha e nem satisfeito com o seu trabalho. O mundo está insatisfeito com as suas questões financeiras. Todos os países estão passando por dificuldades. Todos os países estão passando por uma proposta um pouco mais intensiva. Mas vamos nos colocar como indivíduo. Eu estava conversando lá dentro. Hoje, vou dar um exemplo de onde eu trabalho, tá? Nós estamos há 6 meses procurando uma pessoa para o financeiro. E nós não temos essa pessoa para o financeiro. Por que nós não temos essa pessoa para o financeiro? Porque pelo menos até agora chegou na nossa editora pessoas sem capacidade para exercer a função dentro de um departamento tão importante. Não tem conhecimento na área da informática, não sabe escrever, não sabe redigir direito,
cálculos e questões de leis são superficiais. Então eu pergunto assim, poxa vida, o que está acontecendo? As pessoas não estão capacitadas para exercer as suas funções. Isso, se fosse há 20 anos atrás, 30 anos atrás, não incomodaria tanto. Mas hoje, como as coisas estão muito rápidas, nós que já estamos no mercado de trabalho, não devemos nos sentir seguros, não. Porque a cada dia novas demandas aparecem. O desenvolvimento tecnológico, ele é tão expressivo hoje, que para você exercer uma função, por exemplo, de porteiro, já é necessário um conhecimento nessa área. Eu conheço alguns edifícios em regiões nobres de algumas cidades do país, em que pede-se do porteiro, inclusive, uma segunda língua. E não é hotel, são apartamentos residenciais. Então, não é que não existe emprego. O que existe são um grande número de pessoas incapacitadas para as suas funções, ultrapassadas dentro das suas funções, inadequadas para a demanda que aquela sua função exige. E isso vai se tornar cada vez maior, a não ser que nós, como profissionais em vários setores da nossa vida de trabalho, busquemos nos equipar, participando de cursos, de palestras, descobrindo outras possibilidades de trabalho. Vou dar um exemplo. Onde eu trabalho? A editora Casa dos Espíritos está abrindo agora outras frentes de trabalho fora do nosso país. Eu sou do setor de promoção de eventos, então eu tenho que fazer um curso de inglês. Porque daqui a pouco eu vou estar conversando com editores, com pessoas que querem traduzir a minha obra, e elas vão falar em inglês. E quando elas me perguntarem, do you speak English? Eu vou ficar com essa cara de tacho que eu estou aqui agora. Então eu tenho que entrar para uma escola de línguas. E se porventura o meu gestor falar assim, Marcos, passe no RH porque vocês não têm mais essa condição de exercer o meu trabalho, o seu trabalho. Posso ficar exigente? Não, porque eu vou colocar no seu lugar alguém que faz o seu serviço e fala outra língua, porque é a necessidade da empresa. Entenderam? Então, gente, hoje não há como nós entrarmos para as nossas salas, para os nossos setores e acharmos que o nosso emprego é para sempre, nem funcionário público. Porque a cada dia novas demandas, novas necessidades. E a cada dia a necessidade da gente se melhorar dentro daquilo que a gente faz. Está reclamando do seu salário? Pede demissão. Mas está difícil novos empregos. Então, faça por merecer um salário maior. Como é que é a sua ação dentro do seu trabalho? Você chega às 8 horas da manhã, coloca sua bolsa, seu casaco na cadeira e vai para o refeitório, falar da novela, falar do que for, do time que ganhou um campeonato, e dá 8h10, 8h15, 8h20, e você está lá na cozinha, você está roubando do seu patrão. Então não venha pedir salário maior. A sua função começa às 8. Então às 8 você tem que estar na sua mesa. Às 8 você tem que estar trabalhando. Então é muito legal a gente perceber essas questões, porque quando a gente coloca, sob o ponto de vista da espiritualidade, é a mesma coisa. Se eu desejo alguma melhoria na minha ambientação espiritual, faça por merecer. E não precisa ser santo. Vocês lembram quando eu disse a questão do fluido e do mar de energia que a gente está mergulhando? Não há necessidade dele se tornar extremamente puro, limpo e perfeito. Mas há necessidade dele ser movimentado. Porque essa movimentação, ela se expande, mas ela atrai para si, no processo de retorno, as energias condizentes com o esforço que você está fazendo. É a mesma coisa de você mandar uma bola de borracha na parede, ou um bumerangue. Ele vai lá e volta, não é assim? A bola de borracha é a mesma coisa. Então, quando a gente busca algum auxílio, do seu ponto de vista espiritual, utilizando o mecanismo da prece, há necessidade de um movimento, inerente a essa nossa ansiedade de receber esse recurso. E aí a gente vibra
essa energia. E essa energia vai buscando por toda por todo o nosso derredor, uma energia semelhante. E quando ela junta ali, ela acha, ela agrega e ela vai retornando para nós. Agregada dos elementos que certamente irão nos favorecer, como seres espirituais em primeiro lugar e como seres encarnados em segundo lugar. Aí ele coloca assim, na maioria das vezes, a gente espera ser socorrido pelos nossos lindos olhos verdes, né? Sem empreender nenhum esforço. Aquela história assim, você vai lá. Tem uma coisa muito engraçada, né? Você está saindo assim, a pessoa assim, você vai lá hoje é o centro espírita, tá, gente? Você vai lá hoje, naquele lugar? Aí a pessoa fala assim, tô indo lá, naquele lugar, que é o centro espírita. Então reza para mim. Posso até rezar, mas, cara, será que vai te alcançar? Essa energia que eu vou mover em direção à sua pessoa, ela vai te alcançar? E se te alcançar, vai encontrar em você receptividade? Você vai estar ali receptivo, fulano está lá naquele lugar agora, está rezando para mim. Vou me tranquilizar aqui, porque eu vou receber aquela carga benfazeja que ela vai ter direcionando a minha pessoa. Ou você está lá num carnaval fora de época, aquela energia não vai te achar, ela não vai te encontrar, porque você está vibrando num outro tônus de energia, de um outro tônus de realidade, né? Então, se a gente objetiva que a prece, que essa nossa ligação conosco e com o Criador, ela seja efetiva, saiamos da inércia. Mas façamos alguma coisa, não no sentido da barganha, como essa minha amiga fez. Mas façamos essas coisas no entendimento de que é só assim que eu posso progredir. E o investimento ele vai sendo cada dia maior à medida em que eu vou conquistando outros patamares de vida. Inclusive descobrindo valores que porventura eu desconhecia da minha própria pessoa. Eu tenho um amigo que tem a mesma idade que eu. E ele sempre foi sedentário. E ele engordou muito, está muito gordo. Eu encontrei com ele agora no evento que a gente foi em Votuporanga. Olha só, gente. Interior de São Paulo. 42 graus. Quase morri. E aí, tinha um ano que eu não via. Ele falou, Marcos, tomei uma decisão. Eu entrei para a academia, estou fazendo exercícios físicos, estou cuidando da minha alimentação, mas ainda está muito gordo. Mas é uma coisa muito recente. Mas eu entendi que essa questão ela é importantíssima, não só para a minha vida física, mas para todas as atividades que eu desenvolvo, inclusive das questões ligadas à mediunidade. E ele é uma pessoa que eu gosto muito, que eu prezo muito, é um companheiro muito querido meu. Aí sabe o que eu fiz? Eu fui numa dessas lojas que vendem troféus, aquela coisa toda, e comprei uma medalha para ele de honra ao mérito. Mandei gravar uma mensagem atrás, e no final do evento eu falei, gente, eu queria pedir a permissão aqui para entregar uma medalha de honra ao mérito a uma pessoa que está fazendo esforços que eu nunca imaginei que nessa vida eu teria condições de ver. E chamei ele e fiz todas as honrarias. E aí ele falou, Marcos, mas que legal, que incentivo você me deu. Porque eu ficava com tanta vergonha de dizer para as pessoas que eu estava fazendo atividade física, porque a maioria das pessoas que eu chegava e dizia, estou fazendo atividade física, elas me diziam, mas não parece. E aí aquela motivação que já estava nascendo, murchava. Nascia, murchava. E aí eu falei, não, está muito legal, estou vendo isso no brilho do seu olhar, para não dizer que o resto estava igual. Mas vai mudar, porque ele está nesse propósito de mudar. E ele não chegou àquela estrutura de um dia para a noite. E ele não vai sair dessa estrutura do dia para a noite. Vocês entenderam o que eu quero dizer? Então, quando a gente busca a prece, a oração, desejosos de receber alguma coisa, nós temos que fazer um esforço compatível com aquilo que a gente almeja. E não vai vir amanhã. Não vai vir amanhã. Minha mãe tem 87 anos, vai fazer 89 agora, de 88 agora, dia 6 de dezembro. Minha mãe é da pá virada, já contei para vocês a história de Dona Célia de Oliveira Leão.
Mas minha mãe está tendo um problema nos olhos. Ela não tinha falado para a gente, mas eu comecei a perceber que ela estava enxergando menos. Eu comecei a fazer uns testes com ela. Comecei a dar o controle da TV para ela poder desligar e ela às vezes não consegue. Falei, mãe, a senhora está com problemas nos olhos? Ela falou assim, tô, mas não fala para os seus irmãos. Aí eu falei, tá, a senhora quer que eu falo com eles quando? Quando a senhora ficar cega? Mas eu não vou ficar. Ah, a senhora é Deus e também médica, oftalmologista. Vamos combinar o seguinte? Ela virou para mim. Pede os seus espíritos para me ajudar. Tá, eu vou pedir os espíritos para nos ajudar. Mas em contrapartida eu vou pedir que a senhora me ajude. Ela falou, tá, o que é? Eu vou marcar uma consulta com o oftalmologista e nós vamos ver o que está acontecendo com seus olhos. Ela falou, tá, mas pede os espíritos primeiro. Senão, conheço a senhora, nós vamos ao médico primeiro. Aí levei ela ao médico, o médico diagnosticou, é cansaço da vista mesmo, aquela coisa toda, passou o medicamento. E minha mãe é católica. Então eu falei, poxa vida, como é que eu vou dizer para minha mãe que os espíritos vão ajudá-la? Já sei. Fui lá naquelas lojas católicas e comprei a imagem de Santa Luzia, que é a protetora dos olhos. Peguei a oração, fui no centro, mandei fluidificar a água, pus uma garrafinha e falei, mãe, nós vamos fazer o seguinte. Todos os dias eu vou estar com a senhora aqui às 8 horas da manhã. A senhora vai tomar o medicamento que o médico pediu e nós dois juntos vamos fazer a oração de Santa Luzia. E eu vou pegar essa água benta que está aqui, vou umedecer o algodão e colocar nos olhos da senhora. E aí nós vamos fazer essa terapia, até o seu olho ficar bom. Ela pegou e falou assim, mas é só isso que eu tenho que fazer? Não, tem outros quesitos, mas eu vou pedindo à medida em que a senhora fosse conscientizando. Aí esse final de semana eu viajei, e hoje eu fui na casa da minha mãe às 8 horas da manhã. Aí bati o interfone e minha irmã atendeu. Eu falei, por que a mãe não atendeu? Ela falou assim, vem cá para você ver. Aí eu cheguei, ela estava lá, no altarzinho que ela tem, rezando a oração de Santa Luzia e limpando os olhos com algodãozinho de água. Ela já tomou o remédio? Já tomou o remédio. Mãe, está melhorando? Meu filho, não é que está dando efeito? Mas é claro, ela está tomando medicamento, mas também está movendo essa força na crença que ela tem, de maneira que o remédio, entre aspas, possa ser potencializado e ela também comece a circular num quanto de energia favorável àquilo que ela objetiva alcançar. Sem precisar ofender, sem precisar falar, ah mãe, deixa essa santa aí que santa não existe. Não é a crença dela, não é o entendimento dela, não é o ponto de fé que ela tem, que mal faz. Mas você não é espírita? Sou, mas minha mãe não é. Então, vou trabalhar em cima da crença. Entenderam o que ele quer dizer ali? Nós temos que empreender. Nós temos que empreender esforços. Nós temos que adequar situações para que esse mecanismo real possa chegar até nós. Tá? Aí, virar para a parede, né? Então, vamos lá. Pam, param. Ação da prece. A prece é uma invocação. Por ela, nos colocamos em relação mental com o ser a que nos dirigimos. Então, quando você movimenta esse recurso energético, através da sua fala, através do seu pensamento, você invoca, você chama uma força. E essa força, ela tem uma ligação direta com o nosso Criador. Por isso que Jesus falava assim, eu e o Pai somos um. Né? Se você tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, você fala para essa montanha, sai daqui, vai acolá, e ela te obedece, levando em consideração que é uma metáfora que Jesus faz. Mas à medida em que a gente se conscientiza dessa força e a aciona pela nossa própria vontade, pela nossa própria certeza, ela repercute, não só em nós, mas em nosso derredor, favorecendo qualquer tipo de circunstância que porventura a gente deseja alcançar. Pode ser um pedido, pode ser um agradecimento, um louvor. Podemos orar por nós e pelos outros. Podemos pedir, né? Eu sempre falo assim, Senhor, o
Senhor é meu pastor, né? Não é assim? Aí o pessoal fala assim, nada me faltará. Eu falo assim, Senhor é meu pastor. Está quase tudo faltando, pode melhorar. Porque se você fala com ele assim, nada me faltará, eles... então você já tem tudo, não vou te dar mais nada, né? Então assim, não, Senhor, tá legal, mas tem espaço para mais. Se porventura o Senhor quiser me dar e eu trabalhar para que eu possa alcançar essa situação. Então nós podemos pedir para nós, podemos pedir para os outros. Vocês já pararam para pensar como seria interessante nós fizéssemos as nossas orações, levando em consideração essa força de remoção de conteúdos e construção de propostas? Como seria importante nós orarmos pelos países, pelos dirigentes dos nossos países? Por exemplo, a gente está em iminência aí de uma eleição presidencial, né? 2 candidatos, Dona Dilma e Senhor Aécio. Além de vermos os debates e essas coisas todas, vocês já pararam para pensar o quanto nós poderíamos ser úteis exercendo o processo da oração? Como é que vocês vão sair da casa de vocês para fazer a seleção do candidato que vai estar conosco durante 4 anos? Vocês pararam para pensar que vocês podem pedir a intuição, por exemplo, do seu orientador espiritual? Aqui, me dá uma condução o mais próximo do acertado, para que o meu voto seja um voto mais próximo daquilo que nós necessitamos como dirigente do meu país. Me ajuda a escolher com sensatez, me ajuda a ver além do que as mídias e toda essa parafernália de coisas têm mostrado. Me coloque em ligação direta com os dirigentes do meu país, do ponto de vista espiritual, com o Anjo Ismael, que é o coordenador da nossa nação, para que eu possa fazer o meu voto da maneira mais acertada possível. Vocês já pensaram e já pararam para pensar que isso é possível? E que nós poderemos ser muito mais do que simples dedinho que aperta aquele... Nós possamos ser mesmo um agente de transformação, inclusive coligados, conduzidos pelos gestores do nosso país, do ponto de vista espiritual. Vocês já pararam para pensar e fazer as preces, já que nós estamos evidenciando esses 2 candidatos, para a Dilma e para o Aécio? Apesar de toda essa parafernália que a gente está vendo, roubalheira, corrupção, vocês já tentaram se colocar no lugar deles? Presta atenção. Gestar a sua casa, por exemplo, pai, mãe e 3 filhos, já não é complicado? Principalmente filhos, na pré-adolescência ou na adolescência, não é difícil? Um gosta assim, um gosta... Tem hora que você é taxado de chato, de intransigente, não é? Não é complicado? Agora, vocês já imaginaram gestar um país como o nosso? Uma vez eu fiz uma palestra na Câmara Municipal de Belo Horizonte. Eu nunca tinha entrado lá, como a maioria de nós. E eu fui como palestrante. Gente, é muito difícil. Mas é muito difícil você resistir aos tapinhas nas costas. A cadeira que é puxada para você, a água geladinha, ao sim senhor, ao não senhor, a vossa senhoria. É muito difícil você não ceder. Porque eu fiquei lá 4 horas no máximo. Eu falei, meu Deus, não quero ser político. Porque é tanta coisa que te cerca. Senhor, por gentileza, senta aqui. Senhor, por gentileza, se conduz aqui. A água está da sua satisfação. É isso. O Senhor é muito legal. Gente, é muito difícil. Resistir a isso é muito difícil. E não compactuar com as questões que são apresentadas ali dentro, que não é o geral, mas é o preemente, exige de nós um esforço muito grande. Vocês já pararam para pensar que nós podemos orar para a Dilma, para o Aécio e para todos esses políticos que a gente conhece e desconhece, pedindo a eles que sejam mais acessíveis às intuições dos seus orientadores espirituais? Ao invés da gente ficar, você rouba, você é corrupto, você é aquilo. Quem nos garante se nós não estivéssemos no lugar dele? Nós não faríamos o mesmo. A gente faz pequenas corrupções, a gente puxa gato, né? Não é verdade?
né? A gente fura a fila de banco, coloca o idoso na frente para a gente poder entrar na fila de banco. Se o trocador nos dá um troquinho a mais, a gente embolsa. A gente senta na cadeira de gestante, quando entra um idoso em gestante, a gente finge que está dormindo. E a gente ri, porque a gente acha isso normal, mas isso é corrupção. É só nos colocar em patamares diferentes, porque essa mesma disposição aparece. A nossa não, porque é pequenininha, mas nos mostra uma pasta com R$1 milhão para ver se a gente resiste. Sacaram? Então vamos lá. Quanto tempo eu tenho, gente? O Espiritismo nos faz compreender a ação da prece ao explicar a forma de transmissão do pensamento. Para se compreender, é necessário imaginar os seres, vocês lembram que eu falei? Encarnados e desencarnados, mergulhados num fluido universal. Esse fluido é impulsionado pela vontade, pois é o veículo do pensamento que se amplia ao infinito. Eu sou coordenador do curso de mediunidade lá da casa onde eu trabalho. E a gente tem as aulas teóricas e as aulas experimentais. E teve um dia que a gente estava estudando sobre magnetismo. E eu queria mostrar para os meninos e para as meninas a ação do magnetismo, como isso é palpável, como isso é verdade. E aí eu resgatei uma aula que a maioria de vocês já deve ter recebido na escola, quando a professora pedia que a gente pegasse um algodãozinho molhadinho e colocasse um feijãozinho ali e ficasse observando aquele feijãozinho crescer. A maioria de nós já fez isso, não já? Pois eu fiz isso com os meus alunos. Eu falei, olha, só que em vez de um copo, nós vamos pegar 2. Vocês vão colocar o algodãozinho com feijão, o outro a mesma coisa. Só que vocês vão estabelecer um processo magnético. Ou seja, vocês vão movimentar esse fluido. Vocês vão conversar com essa semente de feijão, impondo as suas mãos, dizendo que ele cresça saudável, que aconteça isso, que você está cuidando dele. E eles começaram a rir de mim. Seu Marcos, não façam e anotem. Passo a passo, estabeleçam dia, horário, tempo, façam um relatório de como esse processo ocorreu. Daqui a 20 dias nós vamos trazer todos, o que vocês fizeram isso e o que vocês não fizeram isso. E o pessoal trouxe, e a maioria estupefata, porque falou, Marcos, olha o feijão que eu apliquei passe. O tanto que ele cresceu, e olha o outro como cresceu naturalmente. E aí eu fui perguntando para eles, olha, isso é magnetismo. É uma energia na qual é oriunda de nós, é uma energia que a gente se movimenta, que nós chamamos de fluido universal, numa outra concepção. Se nós somos capazes de incidir uma energia boa sobre um vegetal, vocês já imaginaram que nós somos capazes de incidir sobre nós mesmos e sobre os outros? Se vocês, durante um período de 15 dias, injetaram um recurso magnético sobre um ser vegetal e exercer uma influência tal, a ponto que eles pudessem crescer de uma forma mais satisfatória do que o outro, já imaginou essa influência em nós, se ela é positiva ou negativa, ou essa influência nos outros, ou no ambiente onde a gente vive? Ela toma a proporção do infinito, como está sendo colocado aqui. Então, não há como a gente desprender a nossa atenção do fator terapêutico da prece sem nos preocuparmos em nos conhecer e acentuar essa energia natural da qual nós fazemos uso dela todos os dias. Vocês já viram aquela coisa de olhar seca a pimenteira? Tem uma samambaia lá na sua casa, linda, maravilhosa. Aí eu chego assim, nossa, que samambaia linda. Eu viro as costas, até seca, no outro dia está morta. É essa energia magnética. Vocês já viram quando a gente era criança e a gente ralava o joelho no chão, aí a mãe chegava assim, passou, não é? E não dava uma suavizada? É energia magnética, é o poder dessa força que a gente manipula no cotidiano e que dá essa expansividade do seu ponto de vista da oração. Aí, quando o pensamento se dirige para algum ser na terra ou no espaço, de encarnado para desencarnado ou vice-versa, uma corrente fluídica se estabelece de um para o outro, transmitindo o pensamento como o ar transmite o som. Então, quando a sua amiga pede que você faça a prece para ela, porque você vai naquele lugar
entre aspas, o centro espírita, e você faz isso de uma maneira fervorosa, e ela está receptiva, ligou-se algo entre você e ela. E a partir daquele momento há uma cumplicidade, e entre nós dois há toda essa ambientação de transformação, oriunda do Pai Criador. Então, quando eu oro para alguém, quando eu peço a alguém, para alguém, eu automaticamente me ligo àquela pessoa, me associo a ela, fortaleço a minha possibilidade de êxito, inclusive a dela. Por isso que quando nós estamos em oração, abrimos e vamos fechar a reunião em grupo, né? Essa força, ela toma uma proporção tão grande que a espiritualidade pode colher esses recursos, levar a situações que a gente nem entende que possam estar existindo, armazenar e, inclusive, deixar com que a gente seja portador dessa energia para as pessoas que estão à nossa casa. Vamos lá. A energia da corrente está na razão direta da energia do pensamento e da vontade. Vontade a gente pode colocar aí a força da fé, né? Estou no meu tempo já? Já, né? Finalizando. O poder da prece está no pensamento e não depende das palavras nem do lugar. Marcão, mas e o sentimento? E a fé? Elas já estão inseridas nessa proposta do pensamento. Mesmo porque o nosso entendimento de fé é algo que foge muito do que seja realmente esse mecanismo eficaz. Quando a gente fala assim, eu tenho fé, é aquela fé meio mística, da maioria das vezes inexpressiva, parada, estática, não é? Tanto é que Jesus fala assim, se você tivesse a fé do tamanho de um grão de mostarda, você ia fazer coisas excepcionais. Mas a gente não consegue conceber a fé como um dinamizador. Na fé estão inseridos força de vontade, na fé estão inseridos empreendimento, na fé está inserida romper com determinados mecanismos e propostas que estão estabelecidas e que parecem ser definitivas e definidas. Na fé está inserida voltar atrás. Na fé está inserida fazer com que a nossa visão saia de um ponto e reconheça uma outra estrutura. Exemplo. Tinha uma mulher que sofria há mais ou menos 12, 13 anos de uma hemorragia. E aí, essa mulher já tinha pago todos os médicos, já tinha feito todas as coisas, e nada dessa hemorragia ser sanada. Um dia ela soube que o Nazareno ia passar na cidade dela. E ela falou assim, poxa vida, já gastei toda a minha grana, já soube que esse Jesus, além de curar, ele é encrenqueiro, porque Jesus era encrenqueiro, gente. Ele era encrenqueiro. Vou dar um exemplo. Imaginem que vocês me convidem para jantar na casa de vocês, né? E eu aceito. E falo assim, eu posso levar uns amigos? E aí eu levo uns amigos. Chego lá na casa de vocês e é apto, antes de sentar à mesa, lavar a mão. Eu não faço nada disso. Já entro na casa de vocês, cumprimento, já sento e vou comendo. E aí o dono da casa fala assim, mas que menino mal educado, nem lavou as mãos. Eu, ao invés de pedir desculpa e me levantar para lavar, eu falo assim, olha aqui, seu hipócrita, fariseu. Você é uma pessoa que é assim, assim, assado, desse jeito e dessa forma. Aí um amigo do dono da casa fala assim, não fale isso com ele não, ele é dono da casa. Você fica na sua também, porque você é assim, assim, assado e desse jeito e dessa forma. E me sentasse e continuasse comendo. Jesus fez assim. Quando convidaram ele para jantar, ele foi, sentou, o cara falou, olha, mas você não lava a mão? Ah, não é o que entra, mas é o que sai da boca do homem que o mata. E aí ele começa a falar impropérios para o dono da casa. E vem alguém defender ele e fala impropérios para o dono da casa. Então, você diz, Jesus era um cara encrenqueiro.
É claro que ele tinha objetivos. Ele tinha uma pedagogia da provocação. E ele podia provocar, né, gente? Porque ai daquele que entrasse em confronto com ele. Então essa mulher soube que esse Jesus provocador, que essa pessoa ia passar na cidade dela, e falou, poxa, vou atrás desse cara, que ele vai me curar. E ela sai, vence todos os obstáculos e toca na roupa dele. O Senhor me curou. Mas antes Jesus fala, olha, alguém me tocou. Senhor, esse monte de gente, é claro que todo mundo te tocou. Não, mas alguém me tocou diferente de mim, saiu virtude. Ó, Senhor, fui eu, me desculpa, mas o Senhor me curou. Não, não fui eu, foi você, a sua fé, a sua postura, a sua saída do comodismo, de sair dessa zona de conforto, vencer seus medos, colocar foco, perseverar. Foi isso que fez com que essa energia que está à sua volta te proporcionasse a condição de se ver livre dessa sua enfermidade. Pode ir, eu não fiz nada não, eu só fui o ponto de referência. Sacaram? Então, a prece, ela tem esse poder. Ela pede, a fé, ela pede que a gente saia dessa zona de conforto, dessa estrutura na qual a gente está acostumado e educado a só pedir, 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 esperando que questões fenomenais possam ocorrer. E elas não vão. O fenômeno maior é a gente sair dessa situação de inércia e ir atrás daquilo que a gente objetiva. Beleza? A influência do lugar ou do tempo depende das circunstâncias que possam oferecer o recolhimento. E para a gente terminar, eu vou ensinar para vocês uma prece. Vocês conhecem essa prece? Conhecem? Grande sorte. Vocês não conhecem essa prece? Eu vou colocar ela aqui e vocês vão me ajudar. Tá bom? Vamos lá? Vamos lá? Baixinho, bem bonitinho. A minha sorte grande foi você cair do céu. Minha paixão verdadeira, viver a emoção, ganhar meu coração, pra ser feliz a vida inteira. É lindo teu sorriso, seus olhos, meu anjo querubim, luz dos meus desejos, calor dos meus braços, perfume de jasmim. Chegou, me deu um o amor que não é cadeira. Chegou, me deu um laço, cantando no pedaço. Tô poeira, 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 levantou poeira. Então a nossa prece, as sacerdotisa Ivete Sangalo. A prece, quando direcionada ao Cristo, ele tem esse poder de levantar a poeira da mesmice, da chatice, da doença. Jesus, quando esteve conosco, ele fez isso. Quando ele falou assim, eu não curo, eu só alivio, ele trouxe o levantar dessa poeira. Mas quem vai cuidar dessa manutenção, dessa limpeza, desse saneamento, somos nós. E a forma que a gente tem é utilizar o mecanismo da prece da forma mais assertiva do mundo. Da forma mais qualificativa do mundo. E fazer com que os nossos pensamentos e atos correspondam à expectativa de vida que eu desejo. Então, esse querubim, esse anjo que caiu do céu, que nós chamamos de Jesus, que tem um sorriso lindo, um olhar magnetizador, ele aguarda a nossa parceria. Ele não morreu por nós. Ele está conosco de forma que a gente possa empreender caminhos mais bem elaborados em relação àquilo que a gente objetiva de vida. E a prece é um desses recursos. A prece nos sacode, a prece nos vibra, a prece nos faz até dançar. Daí a gente entende que a prece não precisa ser apenas articulada e não precisam ser conteúdos aprendidos em livros religiosos. Viver é uma grande prece.
viver uma grande oração. E eu posso realizar uma prece incrivelmente saudável dançando, brincando, cantando, lendo um bom livro, ouvindo uma boa música, vendo um bom filme, porque eu estarei movimentando esses recursos energéticos que estão à minha volta de maneira saudável e proporcional àquilo que é o objetivo como saúde integral. Então, utilizemos desse recurso, utilizemos dessa terapêutica real, verdadeira, de maneira mais conscienciosa. E entendamos que milagres, na concepção de que a maioria de nós entende, eles não existem. O maior milagre é nós sermos convidados a participar desse manancial de vida que a divindade colocou à nossa disposição. E que sejamos nós os agentes da renovação, da nossa saúde como um todo, física, espiritual, integral, financeira, e utilizemos dessa nossa relação nesse mundo físico, não sei quanto tempo a gente vai ter aqui, como a realização de uma grande prece. E ao final, quando a gente desencarnar, ao invés da nossa lápide a gente colocar aquelas frases horrorosas, a gente coloca assim, ó, fui, mas volto logo. Grande abraço, gente, até logo. Obrigado.